Corrigiu, tivemos um probleminha técnico aqui, mas rapidamente corrigido pela nossa produtora, diretora, roteirista, Ariane Kelezera. Ela que tem aprendido, eu estava falando no início, que ela tem aprendido a lidar com essas ferramentas e tem abençoado a igreja, né? Não é algo inédito, porque várias igrejas, várias pessoas já usam deste canal, mas para nós é uma novidade e Deus tem utilizado esse recurso para que a mensagem não deixe de seguir. A mensagem, não. Ou a mensagem, acho que é o contrário, não sei. Mas que a mensagem não pare de fluir, né? E eu louvo a Deus porque esta mensagem ela tem chegado dessa forma e não tem parado, né? Eu quero convidar você a estar louvando ao Senhor. Eu tinha dito logo no início, né, para você ficar à vontade, mas à vontade você já está porque você está na sua casa. Mas para você chamar a presença do Espírito Santo para a tua vida, para você aproveitar este momento e usufruir dessa doce presença que o Senhor traz para nós. Tá? Lá na igreja, quando nós estávamos reunidos, eu gostava de começar com uma canção que trouxesse união, que nós pudéssemos nos abraçar, né? E aí eu convidava a igreja a sair do lugar, olha, vai lá, abraça o irmão. Infelizmente, a gente não está podendo, no momento, fazer isso. Então, eu vou te falar uma coisa, sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado pela igreja, porque nós nos amamos. Estamos caminhando juntos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ele está em você, o Espírito. Travou? Será que é o som, a internet daqui de casa? Daqui de casa? Voltou. Voltamos! Uhul! Eita, glória! Então nós vamos cantar de novo. É o que valoriza o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar surpreso do jeito. Deixe seu complexo inteiro, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode não perceber, para ele há algo importante em você, por isso levante e cai, exalte ao Senhor. Diga agora para a pessoa que está ao teu lado. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo, oh, ele se move em você. A todo tempo, nós temos que viver graças ao Senhor, porque outrora andávamos perdidos, outrora andávamos com os nossos próprios pés e rumo ao inferno, mas agora nós somos salvos, libertos, sarados. Quem é salvo, liberto, sarado, pode dar glória a Deus, cantar comigo. Oh, eu te agradeço, Deus, por me lembrar de mim. E pelo teu papo é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Meu Pai, não me diz, todos teus, todos teus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. Levantar as minhas mãos é pra dizer que te bendigo. Eu te agradeço, Deus, por ter certo e não me deixou morrer, nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivi pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Não há outro que possa ter o espaço que você tem, o espaço que tu tens em meu coração. Coração, coração. Aleluia. Oh Deus, nós te agradecemos nesta noite, que tu és bom, Deus. Tu és o nosso Pai, tu és a nossa referência. Nós podemos seguir ao Senhor, porque somente o Senhor, ó Deus, quem pode nos conduzir a todos os passos, quem pode nos dar o real alimento, quem sustenta a nossa vida. Em ti, Deus, nós estamos protegidos.
Senhor, nós estamos guardados. Tu és o nosso Deus. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. E eu me lanço aos teus braços. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde tu, meu refúgio. Você é bem-vinda, a casa é tua, pode entrar, mesmo assim de mim, mesmo assim de mim. Sopra o teu vento. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta é tua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Apareça, em teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, em teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça, o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar.
jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, por isso o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Seja adorado e engrandecido, Senhor. Desta maneira, Pai, nós prestamos culto em forma de música ao Senhor, Pai. Louvamos ao Teu nome, exaltamos Tua presença. Dizemos, Pai, te amamos mesmo, Pai, porque não há nada como a Tua palavra que pode nos separar do amor de Deus. O Teu amor está aqui, o Teu amor, ó Deus, está neste vídeo, Pai. O Teu amor está na casa de cada um, ó Deus, que está assistindo agora. Teu amor está permeando esta cidade. Eu sei que o Senhor nos ama. O Senhor, ó Deus, tem guardado esse filho, Pai. Deus, nesta noite, mais uma porção da Tua palavra seja dispensada a nós, porque nós precisamos da Tua direção. Guia-nos, Deus. Guia-nos, Deus. Guia-nos, Espírito Santo. Guia-nos para perto de Ti, porque nós temos tendência, nossa carne, Deus, tenta nos afastar de Ti, mas eu sei que o meu Espírito anela ao Teu Espírito, que o Senhor sempre me traz de volta a Ti. Isso, Deus. Guarda cada um, Deus. Guarda a Tua igreja, Pai. Guarda, Deus, cada um, Deus. Guarda a liderança da Tua igreja. Guarda as famílias, Deus, da Tua igreja. Guarda as famílias, Deus, da cidade onde nós servimos ao Senhor. Guarda, Deus, as autoridades dessa cidade, ó Deus, onde a Tua igreja está estabelecida, onde nós estamos estabelecidos, Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, a palavra de Deus. Biazinha? Não, acho que o suporte está aqui, né? O suporte da viola. Bom, aqui nós não precisamos utilizar a máscara, né? Porque estamos dentro da nossa casa. A Bia aqui é a coprodutora da Ariane. Então, tudo que a Ariane fala lá, a Bia, ela me direciona aqui o que eu tenho que fazer. Né? A Ariane está em um outro local, nós estamos aqui em casa, e glória a Deus por isso, porque hoje a gente tem essa possibilidade de fazer as coisas dessa forma, né? E foi me dado um desafio pelo pastor Vils, e que esse mês é o mês da família. E sendo o mês da família, tem os temas sugeridos, propostos, mas não sugeridos por homens, né? São temas que Deus tem trabalhado e tem posto na nossa vida para podermos passar para a igreja, né? E nesse mês, e olha só que é o mês do pico no Brasil da Covid, né? É justamente o mês onde a igreja trabalha o tema sobre família. E que mês propício para isso, né? Já que estamos em
já que estamos em quarentena, né? O mês propício para a gente falar em família. Então, se você tiver com seu familiar aí, é bom você ouvir em família hoje, porque é bom você estar em família hoje, porque são palavras que vão ser direcionadas especificamente à família, né? Aliás, falei hoje, mas esse mês são palavras direcionadas especificamente à família. Então, nós temos aqui um texto. Bia, eu vou usar seu bloquinho aqui, pode? Não, só isso aqui, precisa, tá? Para poder, na hora que for abrir, eu não me alongar muito procurando. O tema que nós vamos tratar hoje é o homem exercendo o sacerdócio no lar. Mas, poxa, você vai pregar só para homem? Não, de jeito nenhum. Porque se o homem está exercendo o sacerdócio no lar, precisa estar o pai, precisa estar a mãe, precisa estar o filho, precisa estar aquele que responde, que no caso seria o sacerdócio no lar, né? Então serve para todos nós, para a gente estar junto, ouvindo toda a história. Mas também você não vai ficar assim, tá vendo, pai? Tô te falando. Não, ouve e me ajuda aí. Nós não estamos aqui acusando nem apontando dedo, não. Nós vamos aqui aprender juntos. Foi o que aconteceu hoje comigo. Interessante que, antes de preparar, pedia só a Beatriz, que não estava no momento, que ela estava fazendo outra coisa, mas eu pedi Vanessa e Ana Luísa, senta aqui que vou pregar para vocês. Olha que interessante, não é? E a gente está vivendo momentos que a gente está tendo que estar aqui dentro da casa sem sair muito, né? Aliás, sem sair mesmo. A Ana Luizinha está 2 meses direto em casa. Aí eu pego o carro, dou pelo menos uma volta com ela para ela poder ver gente, porque ela já estava cansada, e cansa mesmo, né? O confinamento cansa, né? Mas é um período que Deus preparou para a gente poder estar exercendo o papel de família, né? A gente está se conhecendo, às vezes no trabalho onde eu estou, eu convivo mais com as pessoas do trabalho, que não é o meu lar, do que com as pessoas que é o meu lar. Então, as atividades que estavam nesse mundo, essa corrida desenfreada pelo dinheiro, e a escassez de tempo, fez todo mundo frear, assim, fez igual aqueles Matrix, né? Para todo mundo em casa. Todo mundo quietinho, e é assim que a gente está se comportando hoje, né? Então, o texto base, eu vou ler, tentar ser bem rápido ao ler com os irmãos, ele está lá em Gênesis, capítulo 14, verso 13 ao 20. É uma história muito bacana, assim, bacana. Foi algo que aconteceu, foi sério que aconteceu lá. Em meio onde Abraão estava vivendo, perto dos carvalhos de Mamre, né? E ali aconteceu umas situações políticas que não é muito diferente do tempo de hoje, porque sempre há divergência com isso, né? E aí era aquela guerra de 4 reis contra 5, só que no meio dessa guerra alhada toda que houve lá naquele local, o sobrinho de Abraão foi preso, foi capturado. Ló, que é o sobrinho dele, morava em Sodoma, né? E eram ali 3 cidades próximas, Sodoma, Gomorra e Zoar. E Ló foi preso numa dessas investidas lá de Quedorlaomer, que era um dos reis que liderava a patota lá. Foi apanhado, e Abraão, como sacerdote, como um chefe de família, um patriarca que era, né? Ele exerceu o seu sacerdócio e foi resgatar o sobrinho em meio àquela tragédia que tinha ocorrido. Aí lá no verso 13 diz assim, eu vou ler nessa Bíblia aqui, ó, eu gosto de mostrar porque essa Bíblia é um espetáculo, tá? É a mensagem essa Bíblia. Eu vi, acho que a Ariane contar com uma. É muito boa essa Bíblia, porque ela diz o texto, mas ela traz uma mensagem em cima do texto. Olha só, se vocês perceberem a diferença,
não se assustem, não, mas vai ficar melhor de entender porque tem uma mensagem, né? Um habitante da cidade conseguiu fugir e de Manre, Amorreu, irmão de Escol, e Aner. Eles eram aliados de Abraão. Então tinha Escol e Aner e Manre, né? Que eram aliados de Abraão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou os seus empregados, todos os que haviam nascido na sua casa, na casa dele. Eram 318, olha só. Ele era líder de uma patota. Todos que tinham, era só dele ali, tinham 318, né? Que nasceram dos empregados, então ele comandava aquela turma toda ali. Que saíram em perseguição aos captores no caminho de Dan. Abrão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Formulou uma estratégia, vamos lá, em pequenos, porque se for todo mundo junto não vai ter tanto, vai em pequenos grupos e à noite a gente vai ter mais resultado. Eles perseguiram os inimigos até Opá, logo ao norte de Damasco, recuperaram tudo que havia sido levado entre eles. Tudo que havia sido levado, e entre eles recuperaram Ló e seus bens, as mulheres e o restante dos prisioneiros. Depois que Abrão voltou da batalha em que derrotou Quedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no Vale de Savé, que é o Vale do Rei, né? O rei de Sodoma foi lá para agradecer a atitude de Abraão de ir lá e resgatar, que até então o objeto de ir lá fazer o resgate foi porque o seu sobrinho, não era Sodoma, era o sobrinho dele que estava lá. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Que lindo isso. Ele trouxe pão e vinho e abençoou a Abrão. Então, dentro disso aí, eu separei uns tópicos, mas que não vão ser longos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu quero ser bastante objetivo nessa mensagem. E dentre os tópicos eu coloquei, são 2 tópicos, tá? Um tópico eu subdividi em 4. Então, na realidade, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu vou tratar rápido. Ser referência. Vamos lá. Quem foi lá pedir socorro a Abrão? Foi Ló? Não. Não foi Ló. Quem foi pedir socorro a Abrão foi uma pessoa, um habitante da cidade. Olha só, hein? Ló era referência, Abrão era referência para os habitantes daquela cidade, que sabiam, com certeza, de onde Ló havia vindo. Que Ló pode ter contado a sua história. Mas Abrão era referência e um habitante daquela cidade saiu, estava na guerra, saiu, conseguiu escapar e saiu ao encontro de Abrão para poder contar a notícia. E o interessante é que a atitude de Abrão, vê bem, não foi uma atitude desesperada. Não foi uma atitude desesperada. Ai, meu Deus, e agora? Pegaram meu sobrinho, vão matar meu sobrinho, o que aconteceu com isso? Não. Ele elaborou uma estratégia. Primeiro, ele convocou os que eram da sua casa, né, os nascidos lá dentro daquele domínio dele, que eram os seus empregados, convocou esses 318 e falou, vamos lá, agora nós vamos nos estruturar aqui. Obviamente deve ter pego as armas e bolou uma estratégia. Olha, nós vamos nos subdividir em pequenos grupos e nós vamos atacar. Por isso, Abrão era tido também como uma referência, um líder em potencial. No nosso lar, eu como pai, você como pai, a gente tem que saber as armas com que a gente tem que lidar, inclusive agora com essa questão da pandemia. Nós temos que atuar de forma a entender o processo que está acontecendo para podermos, com as armas certas, atingir o objetivo. Talvez, eu não sei o que você está passando na tua casa, você sempre foi distante
Talvez você nunca teve oportunidade de dizer um eu te amo para teu filho, ou de se deitar perto dele, de estar próximo. Pode ser uma estratégia para você ter a proximidade. Por mais que não sei como é que é a fase da adolescência, às vezes é uma fase conturbada, mas como anda a sua liderança, o seu aproximar, já que você é o sacerdote da família, né? Então é bom, o homem, quando exerce o sacerdócio no lar, ele tem que ser tido como uma referência, né? Vanessa, eu sei que ela tem uma proximidade com as meninas, porque elas são mulheres, né? Mas sempre quando, seu pai, e agora é seu pai, já passou da minha alçada, agora é com seu pai, porque eu tenho buscado ser referência, tanto para a Vanessa quanto para as crianças. Então nós temos que ser essa referência no lar. Lá em Gênesis 14, do 12 ao 17, ele trata sobre isso, a gente acabou de ler do 13 ao 20, mas do 12 ao 17. Eu só vou ler aqui do 17 ao 20, depois que Abrão voltou da batalha em que derrotou Quedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo. Foi cumprimentar Abraão, que era uma referência, e Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou a Abrão. Olha que interessante. Abraão, ele tinha tanta referência que ele atraiu o cumprimento do rei de Sodoma e ele atraiu o cumprimento de um sacerdote que a gente entra num questionamento teológico, né, que muitos falam que Melquisedeque, lá em Hebreus, faz referência a Melquisedeque como sendo o próprio Jesus, o escritor aos Hebreus, e alguns teólogos dizem que Melquisedeque, não tenho certeza, mas alguns teólogos dizem que a palavra não deixa essa certeza, que poderia ser Sem. Pode ser, porque Sem naquela época ainda era vivo. Sem viveu aproximadamente 600 anos. Noé quase conheceu Abraão. Quando Abraão nasceu, Noé tinha falecido anos antes. Então é possível que Sem possa ter visto Abraão e até mesmo ter visto Isaac e Jacó, né? Não sei. A Bíblia não fecha a questão quanto a isso. Mas, independente disso, ele atraiu também, por ser essa referência, a atenção de Melquisedeque. E Melquisedeque foi lá e o alimentou com pão e vinho. Abençoado, e ainda dirigiu uma bênção. Ou seja, quando a gente tem essa atitude, né, de ser uma referência, a gente recebe a bênção de Deus, a gente atrai a presença de Deus para nós. Eu gosto muito de uma palavra, e uma vez proferiram uma palavra para mim, falaram assim: olha, tudo que você põe a mão prospera. Eu falei assim, eu não tinha me atentado para isso não, realmente, eu só simplesmente faço. Não tenho, vamos fazer, e as coisas acontecem, mas não é porque é a minha força, porque eu estou junto com pessoas que entendem o propósito, ou então que vivem o propósito, ou então eu vivo o propósito das outras pessoas, porque o propósito daquelas outras pessoas é de abençoar, não é? Tem um objetivo específico para trazer vidas, melhoria, enfim. Eu simplesmente faço, né? E Abraão, ele atraiu a presença de Melquisedeque. Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em suas mãos os seus inimigos. Essa foi a bênção de Melquisedeque, porque sobre a vida de Abraão, porque Abraão era uma referência naquele lugar. E por Deus ser com ele, né, e ganhar uma grande guerra, porque não era só Quedorlaomer, era ele e mais alguns reis, se eu não me engano, 5 reis estavam com ele. Ou 4 reis. Enfim, ele derrotou, né? Derrotou e trouxe lá o despojo todo que haviam saqueado e trouxe Ló de volta. Ser referência para o socorro, como nós vimos aqui, né? Então, nós temos que ser uma referência quando alguém, chefe de família,
for requisitado, é porque nele há o socorro. Foi o que aconteceu com Abraão. E ser uma referência de Deus, que é essa que nós tratamos agora, falando sobre a proximidade de Melquisedeque, buscando Abraão, ou indo até Abraão e abençoando a vida dele, né? Uma outra coisa que chama atenção é no proceder, ou seja, na conduta e no procedimento. Não tem como um chefe de família, ou uma mãe de família também, porque às vezes não é só... Tem famílias que não têm a presença do homem, né? Mas tem a presença de um líder que responde por aquele lar e que exerce sacerdócio. Não tem como se não houver uma liderança pelo exemplo, né? Há uns anos atrás, né, na década de 80, eu sou oriundo da década de 70, né? Então, a década de 80, que era chamada na economia década perdida, a década de 90, uma recuperação até o que a gente está hoje, né? Mas na década de 80, eu me lembro bem que era cultural o homem ter mais de uma mulher. Era cultural a pessoa ter outras relações fora do casamento. E isso revelava que aquele homem era machão, que, poxa vida, ó, sustento uma, sustento outra. E, na realidade, e se ele fosse um líder no trabalho, era aquela situação assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E tudo ficava meio às ocultas, né? Não, a minha vida, não mexe nisso não, quem precisa saber disso aqui. E, na realidade, hoje, as empresas mesmo procuram pessoas que têm uma boa conduta social. Se essa pessoa não tiver uma boa conduta social, ela não tem como liderar, por exemplo. Porque com a ascensão da mídia, né, a globalização em si, mas a ascensão da mídia, as pessoas podem trazer boa ou má imagem para o local onde trabalham. E isso pode refletir em perda disso aqui, ó. Então, a conduta, até mesmo para as empresas, elas servem como referência na hora de você fazer uma contratação ou não. Então, o seu procedimento, ele é importante. E aí eu vou só dar um exemplo de um mau procedimento, que foi o procedimento de Ló. O que aconteceu? Ló, rapaz, Abraão, ele intercedeu muito pela vida de Ló, ele gostava, óbvio, era o seu sobrinho, e Ló teve um outro episódio, depois dessa guerra aí, mais para frente, Deus viu que o local onde Ló morava era um local assim totalmente deturpado moralmente, todo acabado, uma sociedade destruída. E aí aconteceu esse episódio aqui em Gênesis 19, eu vou ser rápido também, do 1 ao 8. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Gênesis 19, do 1 ao 8. Se você quiser abrir, pode abrir, mas vai ficar gravado e você vai poder voltar e ver. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: por favor, amigos, venham para minha casa e passem ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho descansados. Ou seja, rapar fora daqui, porque essa cidade aqui é doida. Eles disseram: não dormiremos na tua casa. Não, nós dormiremos na rua. Mas ele insistiu, não aceitaria um não como resposta. Sabe por quê? Porque os anjos tinham uma missão. Eles não podiam se distrair. Eles não podiam ficar abatidos por sentimento naquele horário, naquela hora, porque havia uma incumbência de Deus para eles fazerem naquela cidade. Eles então concordaram e foram para a casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa. E olha que não tinha WhatsApp lá naquela época não, mas a notícia correu, que os homens chegaram, foi todo mundo para fora da casa de Ló. Olha que doideira, o ser humano é um sujo. Rapaz, Jesus ama muita gente. Ufa! Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, e os encurralaram ali. Então gritaram
para Ló: onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora, queremos nos divertir com eles. Olha só, queria se divertir não é ficar rindo, jogando dominó, não. Queria mesmo era fazer atrocidade sexual com aqueles homens. Olha que doideira que estava aquela cidade, né? E aí, mais louca ainda foi a decisão de Ló. A gente pensa assim, não, Ló foi bonzinho. Ele quis proteger os homens de Deus, né? Os homens de Deus não estão querendo proteção, não. Eles não precisam de proteção. Mas a cabeça de Ló já estava tão pervertida por aquele ambiente que olha o que Ló fez. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e clamou, suplicou: por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas virgens bonitinhas aqui, vou trazê-las para fora e vocês poderão se satisfazer com elas, mas não encoste a mão nesses homens, pois são meus convidados. Olha que doideira. Um pai de família, a primeira coisa que ele tinha que proteger era as filhas. Tudo bem que ele conseguiu mantê-las virgens até aquele momento, mas ele queria leva elas. Loucura. Que exemplo um pai pode dar para um filho? Essa história não acaba aqui não, porque ainda tem seu final. E que não é feliz, como qualquer novela que a gente gosta de assistir. Foi um final estranho, ruim. Mas Ló, ele pega ali e abre o verbo. Toma aqui minhas filhas. Pode fazer com elas o que você quiser. Ele não liderou pelo exemplo ali. A primeira pessoa que a gente tem que proteger é a nossa família. Nessa situação da Covid aí, a gente tem que proteger os nossos familiares. Não é? É um inimigo invisível. Eu sei que Deus pode soprar um vento e desviar de você, sei disso. Mas às vezes não é assim que a coisa funciona, né? A gente não pode ser louco nas decisões. E Ló, desde quando esteve com Abraão, estava com Abraão, que Abraão pegou e falou assim: olha, você pode ir para um lado e eu vou para o outro, que a gente está com muita coisa e os nossos pastores estavam discutindo, então eles decidiram se separar. E Ló, ele teve uma atitude precipitada, ele não analisou as circunstâncias, ele simplesmente olhou para o vale mais bonito que tinha, que era a beira, viu vegetação e falou: eu quero ir para lá. Ele estudou o lugar somente com a visão e foi para lá, né? E mais uma vez ele tomou outra atitude precipitada, né? Ele pegou e deu as filhas, sem pensar nas consequências, gente. Iam acabar com as meninas. Olha que doideira, né? Ou seja, ali ele não liderou, por exemplo, foi um ato ridículo e que a gente não pode repetir. A Bíblia também ela deixa esses exemplos ruins para a gente, olha, você não pode se comportar dessa maneira. Então, o chefe do lar, ele não pode se comportar, ele tem que se comportar como um protetor, como uma referência e como um socorro, não é? Também no respeito e no crédito. Olha que loucura também. Lá em Gênesis 19, verso 14, vou ler o 12 e o 13 para vocês entenderem. Os 2 homens disseram a Ló: algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa? E vê bem, tudo isso que os anjos eles foram lá para destruir uma cidade, para decretar o fim daquela orgia louca que estava havendo lá. E devido à intercessão do socorrista, do líder, da referente de Abraão, os anjos foram lá pessoalmente e entraram, deixaram entrar na casa de Ló e ainda perguntou: tem mais algum parente aqui? Não foram os anjos que foram lá nos parentes. Cabia a Ló entrar em contato com as pessoas que eram próximas da família para poder resgatar e salvar. Aí diz lá, os 2 homens disseram a Ló: algum parente aqui, filho, filha, alguma pessoa na cidade? Ou seja, até alguma pessoa que ele tivesse algum tipo de afeto, amizade. Tire-os daqui agora mesmo. Vamos destruir este lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno, a Deus, é ensurdecedor e fomos enviados a varrer este lugar da face da terra. Aí olha só, no verso 14, Ló saiu e avisou ao noivo de cada uma de suas filhas:
Saiam desse lugar. Deus vai destruir a cidade, mas seus futuros genros não o levaram a sério. Aí eu entro nesse ponto. As atitudes de Ló o tornavam um homem respeitado, primeiro. Gente, como? Eu sei que por mais que a cidade seja pervertida, perdida, foram à porta dele para pegar aquilo que eram os convidados dele. E convidado lá, gente, você dá um lugar, você lava até os pés. Era algo importante para um hebreu. E foram na porta, ou seja, Ló não havia conseguido conquistar o respeito naquele lugar. E, por sua vez, ele também não tinha crédito. Quando os jovens, os noivos das filhas, não, você está doido. Ninguém vai destruir isso aqui, não. Não deram crédito, ou seja, um homem, um sacerdote, ou você que é a referência no lar, você tem que ter respeito e crédito. Você tem que buscar esse respeito e esse crédito. As atitudes de Ló, desde quando separou do tio, e a forma desenfreada de tomar decisões, não é porque ele estava numa cidade perdida, é porque ele já era uma pessoa difícil para poder analisar situações e circunstâncias, que é isso que nós vamos tratar agora. Por quê? Para você ser um líder, uma referência no seu lar, você tem que você tem que ter sabedoria. Como? Buscando-a. Aí eu vou convidar você a abrir a palavra lá em Tiago 1, do 5 ao 8. A referência para mim de que vai dar tempo de abrir a Bíblia é a Biazinha que está aqui comigo, então o tempo que ela leva abrindo, eu sei que vocês já vão ter condições de abrir também, né? Então, Tiago, capítulo 1, versos 5 até o 8. Olha só. Eu, Tiago, escravo de Deus, Senhor, escrevo as 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino, saudações. Diz assim: amigos, não foi essa não. Peraí. Princípio do amor, lutas e aflições. Pera aí, gente, que eu pulei aqui, ó. Peraí. Bota aí sabedoria aí. Eu tava com ela aberta aqui, ó. A verdadeira sabedoria, Tiago 3. Tiago 3? Ah, perdão, queridos, olha só. É Tiago 3, Tiago 1, perdão, Tiago 1 mesmo, do 5 ao 8. Tiago 1, do 5 até o 8. Isso aí, vamos lá. Que essa Bíblia aqui é a mensagem, às vezes o título é diferente, a gente é guiado, versículo e tal, capítulo, tudo para nos dar referência. Vamos lá. Tiago 1, do 5 ao 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, vamos ler aqui. 1, do 5 ao 8. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham coragem, tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar levadas pelo vento. Não pensem que essa pessoa conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Olha só, aí você pega a situação de Ló, né, que não agiu com sabedoria, e às vezes em nossas vidas a gente não consegue agir com a sabedoria que Deus fala que dá liberalmente. Ele não retém a sabedoria para nós. Às vezes a sabedoria é você ter uma situação difícil para resolver e Deus te dá a graça. Ora a Deus, Deus me dá sabedoria para resolver isso. Como é que vai ser? Como é que vai ser o passo adiante? Como é que vai ser o futuro?
não é? Você não sabe. Qual é a sua direção? O que eu devo, o que eu não devo? Eu me lembro que ao sair de Friburgo e vir morar em Pádua, eu vim porque Deus me guiou. E havia uma forma de Deus agir que Ele me direcionou para cá. Mas foi a mão de Deus que me trouxe. Hoje estou aqui, né? Tem que se tratar as coisas com sabedoria. E Ló não tinha sabedoria para tratar das situações. E a gente vai conferir isso nesse trechinho que vai acontecer aqui. Lembra que eu falei no início, não sei se você vai lembrar, mas era Sodoma, Gomorra e Zoar. Eram 3 cidades. Zoar também ia ser destruída, porque ela estava ali naquela campina. E quando Deus começou a destruir Sodoma e Gomorra, diz que destruiu ali toda a erva, queimou tudo. Lava vindo do céu para acabar com a cidade, queimou todos os habitantes, acabou com todos os animais, toda a erva. Só que uma cidade foi poupada, olha só, por mais uma vez uma decisão errada de Ló. Você quer ver por quê? Vamos abrir comigo lá em Gênesis 13, verso 5. Ele estava sem sabedoria, sendo levado pela onda, sempre foi guiado por aquilo que via. Lá é Formoso, e eu vou confirmar isso com você, que a gente, como chefe de família, não pode ser guiado por aquilo que a gente vê. Aquilo ali vai ser o ideal. Vamos todo mundo, aí você leva a sua família para o buraco, você sem saber. E a situação é séria e é grave. Olha só, em Gênesis 13, 5 e 7, diz assim: Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico. Olha só, ele na presença, junto com Abrão, ele enriqueceu. Possuía gados e tendas. Assim, aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo, começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinha condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra, não ia ter como alimentar todo mundo. Aí Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, ou seja, ele olhou aquela planície, mas no estudo dele, ele foi guiado por vista, e Abraão foi guiado pela bênção de Deus, que Deus abençoou muito mais Abraão, no lugar onde parecia ser desértico, e deu alimento para o seu gado, do que a Ló, que perdera tudo, ou quase tudo, primeiro naquela guerra, e depois quando destruiu a tudo. E aí lá em Gênesis 19, 17, a gente já está terminando aqui, Gênesis 19, verso 17, vira só um pouquinho mais à frente, olha só, mais uma vez, Gênesis 19, verso 17, mais uma vez Ló é posto em xeque para tomar uma decisão. Então Deus diz: seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Perdão, vamos lá. 19, verso 17. Virei aqui. Eu virei. Não, está certo, é isso aí mesmo. Eu virei a página errada. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço. Ou seja, Ló estava demorando para tomar a decisão que já tinha sido tomada por Deus. E puxaram para um lugar seguro fora da cidade. Tiraram Ló dali e pôs ele seguro para fora da cidade. Deus foi misericordioso com eles, que era para todo mundo ser destruído, porque Ló já estava contaminado por aquela situação daquela cidade. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: agora, corram, vaza, e cada um salve a sua vida. Não olhem para trás, nem parem em nenhum lugar da planície, que a planície vai ser toda devastada, mas corram para os montes, para que não sejam destruídos. Aí Ló, meu Deus do céu, senhores, não pode estar falando sério. Ora, não pode estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo, me fizeram um enorme favor, vocês me ajudaram muito, salvando a minha vida. Mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes, posso até morrer.
Olhem para aquela direção. Aí ele convida os anjos a olhar para aquela direção. Olhem para aquela direção. Ai, meu Deus, agora eu desperdi a visão aqui. Coisa sem coração. Olhem para aquela direção. Aquela cidade não fica longe. Ela é pequena e nada poderá me acontecer ali. Permitam que eu fuja para lá e salve a minha vida. É só uma área aberta, à beira da estrada. Mais uma vez, agora há uma direção que os anjos deu, ó, vai para os montes. Fica quieto lá nos montes, porque vai... Aí ele falou, não, mas deixa eu ir para aquela cidade. Por favor, suplique que me deixe ir para lá, porque lá é uma cidade pequena. Eu vou estar protegido lá. Não vai acontecer nada de ruim. Me deixa lá. Aí sabe o que aconteceu? Essa escolha de Ló. Tudo bem, Ló. Já que você insiste, os anjos falando, siga por este caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou. Eles não destruíram Zoar. Manteve Zoar intacta. Mas não demore. Corra para lá. Não vou poder fazer nada antes que você chegue lá, porque até o caminho onde estava indo ia ser destruído. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. No 23 diz, quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Olha só, gente. Até mesmo quando você não se comporta como líder, Deus ainda tem paciência com você, te ouve e ainda aceita suas escolhas. Foi o que aconteceu com Ló. Porque ele é misericordioso, porque ele ama a sua vida, e ele a todo tempo tenta te trazer à tona a posição que você tem que assumir como chefe de família, como alguém que seja referência no seu lar, para não se deixar ser destruído. E a consequência dessa tomada de decisão de Ló, eu vou te mostrar aqui. Então, Deus fez chover fogo, enxofre sobre Sodoma e Gomorra, mas não destruiu a Zoar. No verso 30, olha só, qual foi a direção que os homens falaram para Ló? Ló, vai para os montes. Ah, não, mas eu vou para lá, porque lá eu acho que não vou ficar bem, é pequenininha a cidade, então acho que não vai ter muito problema, não. Ló saiu de Zoar e foi morar com as duas filhas nas montanhas. Vai entender. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna. Se ele tivesse obedecido, sabe por quê, queridos? Deus, ele é bom, ele guarda a gente. Mas quando a gente é fiel e obedece os planos de Deus, coisas ruins deixam de acontecer. Então você, como líder da sua casa, ouve o que Deus fala com você. Presta atenção, não seja afoito, não haja por impulso nas situações. Pede sabedoria a Deus para você cuidar. Às vezes é um filho que está rebelde, pede sabedoria a Deus. Deus vai te dar a direção. Às vezes é uma condição nova que vai acontecer. Pede sabedoria a Deus. Deus, me direciona. Eu sei que ele, até hoje, ele tem te dado ferramentas para você poder fazer essa análise na sua vida, né? E aí, então, Ló vai para as montanhas. Sabe qual foi a consequência dessa ida para a montanha? As meninas não estavam com seus noivos. Se Ló fosse uma pessoa que tivesse crédito, tivesse respeito, ou conquistado respeito naquele lugar onde ele estava, seria mais fácil a comunicação e transcrever para aqueles homens. Se ele tivesse agido como líder, olha a posição de Abraão ao convocar os 318 para uma guerra, para ir lá, para pegar Ló. Abraão conseguiu convencer, ou então o respeito dele trazia essa confiança, nós estamos contigo, nós vamos contigo sim, porque ele tinha adquirido respeito, e a reboque vira o crédito.
Ló foi chamar os genros. Será que as filhas eram tão feias assim que não, graças a Deus eu vou me livrar disso? Não conseguiu ter o crédito para fugir de uma situação de morte. Não conseguiu atingir esse respeito dos genros. O que aconteceu? Ló foi, se retirou. Eu vou para Zoar. Chegou, não quero mais ir para Zoar, eu vou para o monte. Na ida para o monte, a sua pessoa que deveria ser escudeira, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Caminho. A caminho a mulher virou uma estátua de sal. Quando ele estava lá na caverna, quando Ló estava lá na caverna, as filhas dele pegaram e falaram assim: olha, papai tá no sal. Papai tá enrolado. Porque não vai ter mais descendência. Não vai ter mais quem suceda papai. Então nós vamos fazer o seguinte, filho. Olha a estratégia das meninas. Que já vinha de uma estratégia embolada. Aí é o que eu digo. Quando você não tem uma liderança, você não consegue suceder alguém de fato. Quando você já vem com a história, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E foi o que aconteceu. As meninas embebedaram o pai e fizeram sexo com o pai, uma num dia e a outra no outro. Diz que o pai não percebeu. A palavra de Deus diz, olha, ele não soube o que tinha acontecido devido à embriaguez. Mas sabe o que surgiu ali? 2 territórios, que foram os Moabitas, 2 nações, né? Os Moabitas e os Amonitas. Surgiram eles 2. Que aí eu pesquisei, é a atual Jordânia. Que fica em conflito ali com Israel devido ao posicionamento muçulmano de um lado e cristão do outro. Ou seja, queridos, há consequências da desobediência. Há consequência numa decisão que você acha que pode ser a mais correta e pode não ser um bom caminho, né? Então, para ser um homem no lar, para ser uma pessoa de destaque, de referência, você tem que ser um socorrista, ser uma referência de Deus, ser alguém que sabe interceder pelos seus, que acompanhe os seus, que tenha uma postura como um sacerdote no lar, ter conduta, comportamento de líder e liderar, por exemplo, pelo exemplo, né? Por exemplo, liderar pelo exemplo, você tem que ser para poder transmitir o crédito. Você tem que buscar o respeito. Quem quer o respeito tem que saber respeitar, não é? Ou seja, se posicionar. E mais ainda buscar sabedoria para analisar situações e circunstâncias que podem interferir em processos futuros. Eu espero, nessa noite, que eu tenha abençoado a sua vida. E ali tratou-se de uma situação de um chefe de família que não soube conduzir sua família, de um outro chefe de família que foi Abraão, que era um socorrista que, mesmo aqueles que estavam por perto, ele conseguia agregar valor, sendo uma referência de Deus para aquelas pessoas, para aquele convívio. E seja essa pessoa de valor no seu lar mesmo. Seja essa pessoa que seja uma referência no seu lar mesmo, né? Eu tenho vivido essa experiência de estar na minha casa, ter as minhas filhas presentes, ter a minha esposa, e Deus tem abençoado a gente aqui mesmo. E eu quero muito que vocês sejam abençoados na sua casa. Agora, estava conversando com a Ana Luísa, um dia desses dias que ela estava aí, pai, eu estou a ponto de surtar, de ficar parada dentro de casa. Eu falei, não, vamos pegar um ar, vamos lá dar uma volta de carro, só para você dar uma olhada na cidade. E aí eu estava conversando com ela,
Ai, meu Deus, eu estava falando do assunto quando agora me fugiu da cabeça, quando eu falei de sair da cidade. Mas, enfim, essa proximidade que a gente está, o fato de estarmos dentro de casa, confinados, quietos dentro de casa, lembrei. Eu falei, minha filha, agora é a hora da verdade. É a hora da verdade. O que nós somos, o que nós somos em Deus e aquilo que queremos ser em Deus. O nosso lugar não é aqui nessa terra. Embora a gente viva aqui, não é aqui nessa terra. Nosso lugar é um lugar muito melhor, a qual Jesus falou que estaria preparando morada para nós. Mas, enquanto vivemos aqui, nós temos que buscar ser mordomos neste lugar. Servir ao Senhor, tudo para a glória de Deus. Se trabalhar como se for para Deus. Tudo aquilo que for fazer, que seja a glória de Deus a referência. Então você tem que buscar ser o melhor naquilo que você faz, sim. Você tem que buscar ser o melhor dentro da sua casa, sim. Deus vai te abençoar, eu espero que tenha abençoado com essa palavra. Espero ter podido ter sido claro, embora é muita informação, mas depois você lê lá em Gênesis 14, que vai te dar uma clareza melhor e o Espírito Santo vai falar contigo. Amém? Agora, Bia, que é a co-produtora, você quer vir aqui? Não. Eu vou dar o anúncio, vou dar a benção. Ela está me dirigindo. Está escrito aonde? Me dá o papelzinho. Esse papel aqui, ó. O quê? Abertura, anúncios. Achei os anúncios aqui. Obrigado, tá? Co-produtora Ana Beatriz. Sendo dirigida, direcionada por Ariane, que é a produtora do negócio todo. Vamos lá. Culto de quarta-feira. Só não pôs aqui o horário. O culto é 7 horas ou 7h30? 7 horas. Culto na quarta-feira às 7 horas. Outra coisa é comentar sobre as células, né? As células têm uma ferramenta no Zoom que o pastor Wilson está vendo aí uma forma junto com a Ariane também. É 7h30, viu? Me corrigiram lá. A co-produtora lá dentro, falei, é 7h30. Tá corrigido, 7h30. 7h30 o culto de quarta-feira, tá? Eu até achei estranho, falei, será que mudou? Mas não mudou, não. Vamos lá. Então, culto de quarta-feira, 7h30. As células vão ocorrer no aplicativo Zoom, né? Que tem as salas lá. É bacana que a gente vai vendo um ao outro. Tem gente que participa da célula comendo pipoca. Eu gosto de ficar comendo pipoca quando eu estou na célula. Quando eu estou participando de alguma coisa no Zoom. Então, é bom porque Deus, ele fala, né? A gente quebra alguns paradigmas com isso. Opa! Dízimos! Oi, dízimos! Aí é daquela história que nós vamos ler bonitinho aqui, ó. Quando Abraão pegou 14, ó de Deus, 14:20, olha só que bacana. Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. Beleza. Aqui, Bia, a coprodutora me deu aqui, ó. Cada um deve resolver, lá em 2 Coríntios 9:7, cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force a ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Então vamos lá, são dízimos e ofertas, né? Então, queridos, se você tem o seu dízimo separado, a obra não parou, né? O nosso lugar de culto ainda está lá, né? Tá em stand-by por enquanto, porque a gente não pode frequentar por uma questão de vida ou morte. A gente está aqui para lutar contra um inimigo chamado Covid, né? E a gente não pode estar lá naquele lugar, mas ele está lá. Tem as suas despesas normais, que são o mínimo da luz, o mínimo da água, o seu aluguel, o seu preço de aluguel. Então, se você é o dizimista, a agência é 0191, que é a agência da Caixa Econômica aqui de Pádua. A operação é 013. 013 é na hora de você fazer o depósito, é porque é poupança.
Então, se você for transferir do seu aplicativo Internet Bank, você pode transferir lá, fazer a TEV, que a gente chama, e a TEV ele está liberado até num valor maior por conta da Covid, né? Mas aquilo que é dízimo e oferta, se você quiser dar, lá, agora apareceu ali. Deixa eu ver se eu vou apontar para o lado. Não, é para o outro dedo, é para cá, né? Vamos ver se vai aparecer lá. Porque tem um delay. Então, aqui, ó. Aquele CP ali é de conta poupança. Aí tá lá, agência 0191, 013 é operação, CP, né? É isso aí. CP 00363692, dígito 7, tá bom? E aí é importante, ali tem, aqui, deixa eu apontar, é para cá. Aqui do lado tem o número do telefone, que é o 91265811 e o 91549678. Enviar o comprovante para a gente saber quem fez o depósito, né? Para poder ser identificado certinho, até mesmo para a gente ter o controle contábil lá na igreja, tá? Esse banco aí é Caixa Econômica. Beleza. Mais o que de anúncio? Não temos mais anúncios? Oi? Ah, tá. Então vamos lá, queridos. Eu costumo dar a bênção não de forma diferente, mas não contrariando os meus pastores que pedem para, né, a gente fica assim, né? Mas eu vou pedir para você fazer tipo segurando um bacião, porque Deus ele quer abençoar e tem abençoado a nossa vida. Em meio a toda essa crise toda que está havendo, eu creio na bênção de Deus. Então, vamos receber a bênção de Deus para você ter uma semana abençoada aí. Aqueles que têm a necessidade de trabalhar possam trabalhar, assim como eu tenho a necessidade de estar presente no trabalho. Peço muita proteção a Deus, mas independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. Independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. Amém? Faz assim, então. Se você está aí, faz assim um bacião, né? Senhor, obrigado por este culto de hoje. Obrigado por tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado porque estamos unidos, estamos juntos. Deus, que o Senhor possa vir sobremaneira sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus, seja hoje e para todos sempre, com o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, tá? Boa semana, vamos ver as lives que vai ter aí durante a semana. Tô com saudade pra caramba, a beça, mas Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Amém? Show! Deus abençoe. Pode desligar aí, Ariane. Valeu!